Você sabe fazer operações utilizando gaps a favor das suas entradas? Esse é o assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje, operando no Day Trade. Olá, trader, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao Wall Street Invest. Eu me chamo Norton e no vídeo de hoje eu irei demonstrar para você como que eu, Norton, faço as minhas operações, o que eu utilizo como ferramenta para utilizar em minhas operações para fazer operações a favor do gap. Eu mostrei para vocês também aqui no canal da Wall Street algum tempo atrás utilizando o Fibonacci, mas no vídeo de hoje a gente utilizar somente o Price Action, somente a leitura de candles para nós utilizarmos no Day Trade. Certo? Então é bem interessante como que ele vai funcionar o passo a passo dessa operação de gaps. A gente só vai utilizar o Price Action, que é a análise de candles. A gente vai utilizar a análise de candle, já no primeiro, no segundo candle dia, a gente já consegue executar a nossa respectiva operação. Irei mostrar onde que vocês colocam o stop loss e onde que vocês colocam o stop gain desse tipo de estratégia. Então, vamos ao vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal, comentar aqui abaixo se você é novo, deixe o seu joinha, que é muito importante para nós aqui, pessoal da equipe da Wall Street Invest. Ficamos felizes em saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e também deixe o seu comentário aqui abaixo sobre as suas dúvidas, suas perguntas, seus comentários. Deixa aqui abaixo neste vídeo para nós sabermos como melhorar, como aprimorar e o que está bom e o que vocês acham que deve melhorar. Então, vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, serve para qualquer ativo, tá? Serve para qualquer ativo que tenha gap, que tenha abertura, né? O SP500 tem gap, Mini Índice tem dólar, ações tem gap, criptomoedas, quando ela realmente abre, tem uma negociação muito grande, tem um pouquinho de gap também ali, tá? Bem no começo dela, mas quando ela funciona 24 horas, então não tem esse gap, né? Principalmente a Bitcoin, Ethereum, né? Luna, esses ativos aí que já estão há muito tempo no mercado, não tem gap, tá? Qual que é o time frame? Gráfico de 10 minutos, principalmente para quem opera no mini índice mini dólar aqui no Brasil. Utilizem o gráfico de 10 minutos porque ele tem uma taxa de assertividade maior do que os gráficos menores e uma taxa de assertividade menor do que o tempo dos gráficos maiores. Mas quanto for maior o tempo gráfico, maior é o seu stop loss, maior vai ser o seu ganho e maior vai ser o seu risco. Então acaba que não valendo a pena, principalmente para o pessoal que vê esse tipo de canal aqui na Wall Street, que é o pessoal mais iniciante. Se você é uma pessoa que já opera há um bom tempo, já tem uma iniciativa, já tem uma experiência de mercado, você pode utilizar um gráfico de 15 minutos, um gráfico de 20 minutos, um gráfico de meia hora, que você já tem aguenta mais o stop loss maior. Então isso que acaba interferindo bastante no operacional. Então a gente vai saber analisar o gap no Day Trade para vocês verem passo a passo como ele funciona. Somente Price Action eu comentei com vocês, pessoal, indicador nenhum. Somente análise Price Action, que é análise de candle a candle, barra a barra, como eu só gosto de falar, também tanto faz. Então a gente vai utilizar o Price Action. Tem vários vídeos aqui no canal da Wall Street que a gente fala bastante sobre Price Action, que é análise de candles, análise de contagem de candles, análise sobre Fibonacci, análise de leitura de candles, análise de Marubozu, martelo, sinais de entrada utilizando Price Action. Então tem vários sinais aqui dentro do canal da Wall Street, certo? Então, pessoal, são operações feitas para o Day Trade em qualquer ativo. Vamos buscar fechar o gap. Tá? Sempre analisar o calendário econômico para evitar surpresas. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver aqui em calendário econômico nesse site do br.invest, que eu vou deixar o link na descrição aqui, em calendário econômico, que a gente consegue ver. Pessoal, só olhem notícias da China e dos Estados Unidos, tá? O restante não tem muita importância aqui no mercado brasileiro. Tá? A não ser se seja uma coisa muito importante na Europa, alguma coisa que interligue Japão, Ásia, guerra, e isso acaba interferindo um pouquinho aqui. Mas se a gente analisar aqui, pessoal, a partir das 9 da manhã, a gente consegue ver as notícias. 9, 9 e meia. Canadá, pessoal, diz quanto maior a quantidade de estrelinhas, mais é importante e mais é importante essa notícia para quem opera no Brasil. Então, essa notícia aqui do Canadá, pessoal, que diz o PIB do Canadá, não vai ser relevante para o Brasil. Para a Bolsa Brasileira não vai ter relevância nenhuma. Tá? Já notícias dos Estados Unidos, confiança do consumidor, já tem realmente o PMI de Chicago, que é a temperatura da economia lá de Chicago. Tem vários fatores bem interessantes que vão auxiliar bastante. Tá? Então sempre acompanhe, porque se você operar do gap, se você pega uma notícia, pessoal, isso pode destruir totalmente a tua operação. Você pega uma notícia ou a favor ou contra você, você pega a favor, tudo bem. Mas você pega uma notícia que na maioria das vezes é contra você,
infelizmente acaba tendo um prejuízo, infelizmente, muito ruim. Certo, pessoal? Então, aqui que vocês conseguem analisar, até mesmo dentro da plataforma da Profit Chart, tem um botãozinho aqui em cima, pessoal, que diz calendário econômico. Aqui no calendário econômico a gente consegue ver o passo a passo e quais são as principais notícias do dia. Aqui mostra até Estados Unidos e Brasil, então já mostra direto. Hoje às 9 da manhã do horário do Brasil teve a taxa de desemprego. Hoje teve uma alta na Bolsa Brasileira, pessoal, por causa que a taxa de desemprego foi menor do que eles esperavam. Eles esperavam que haja uma taxa de 11,3% de desemprego, mas foi uma taxa de 11,5%. Então foi abaixo do esperado, então realmente isso fez com que a bolsa subisse. Então bem interessante. Até essa semana, pessoal, que sempre a primeira sexta-feira do mês, tem uma data chamada Payroll. Tá? Payroll, pessoal, o que acontece? É o relatório de empregos não agrícolas que foram criados. Então se a gente pegar aqui, vai ser sexta-feira aqui, pessoal, sexta-feira, aqui é dia 3 de junho, pessoal, tem aqui, ó, às 9h30 da manhã tem a taxa de desemprego dos Estados Unidos, folha de pagamento não agrícola, então tem várias coisas, 10 da manhã tem PMI de serviços no Brasil, então tem muitas coisas que vão auxiliar bastante o nosso operacional e tenham cuidado com esses momentos. 9h30 da manhã, taxa de desemprego nos Estados Unidos, pessoal, pode não dar nada, pode não movimentar nada do mercado. Na maioria das vezes movimenta bastante, o mercado tem grandes oscilações dentro desse intervalo de tempo. Então cuidado com esse tipo de operação, porque isso sim vai mudar o teu operacional. Vai fazer essa estratégia? Analisa a notícia. Só notícia importante? Cuidado. Tá? Não quer dizer que não opere, mas cuidado com o operacional, porque isso sim pode prejudicar a sua entrada. Certo? São operações feitas para o day trade em qualquer ativo, vai buscar fechar o gap. Qual que vai ser o nosso sinal de compra aqui, pessoal? Então esse puxamos um ponto importante. Qual que vai ser o nosso sinal de compra? O nosso sinal de compra, caso seja um gap de baixa, caso ele tenha fechado aqui, por exemplo, aqui a 10 e abriu aqui, por exemplo, a 9, isso foi um gap de baixa. Observar se o primeiro candle for de alta e se o segundo candle rompe a máxima do primeiro candle, é efetivada a nossa compra. Tá? Eu vou mostrar para vocês isso agora, mostrando, né, o candle a candle, um exemplo para você como funciona. Então, pessoal, vamos pensar que o mercado ele fechou aqui. Tá? E o mercado ele abriu aqui. Então, teve um candle, que foi um candle verde, que representa um candle de alta. Para a maioria das vezes o pessoal gosta de utilizar o candle verde como um candle de alta. Pessoal, então se o primeiro candle do dia for um candle verde, um candle de alta, se o próximo candle que vier aqui ele romper essa máxima, efetua minha compra. Logo abaixo eu coloco meu stop loss, logo abaixo. Então, se o meu stop loss for um stop loss, por exemplo, lá de 200 pontos, meu alvo de stop gain vai ser no mínimo 200 pontos. No mínimo. Tá? Recomendado sempre a partir de 200 pontos. Tá? Não adianta você querer pegar 150 pontos, 100 pontos, se o teu stop loss foi 200 pontos. Então, você tem que ganhar duas vezes para pagar um erro teu. Né? Então, são estratégias bem interessantes. Mas, realmente, pessoal, o primeiro candle do dia tem que ser e deve ser um candle de alta. O candle seguinte tem que romper. E tem que ser o seguinte. Não pode ser o terceiro ou quarto. Não. É o seguinte, é o primeiro candle do dia no gráfico de 10 minutos. Pessoal, então, qual que vai ser o nosso sinal de venda? Nosso sinal de venda vai ser, né, quando realmente acontecer esse tipo de movimento. Caso o gap seja um gap de alta, observar se o primeiro candle for debaixo do dia e o segundo candle romper a mínima do primeiro candle, é a venda. Tá? Vamos lá, pessoal, como que isso funciona isso na prática? Então vamos pensar que o mercado ele abriu com um gap de alta, ele fechou aqui e no dia seguinte ele abriu aqui, por exemplo. Se o primeiro candle do dia ele é um candle vermelho, um candle de queda, e o próximo candle ele rompe esta mínima, eu faço a minha venda. Meu stop loss logo acima do primeiro candle do dia. Se for um stop loss lá, eu falei para vocês, de 100, 200 pontos, meu alvo tem que ser de no mínimo também. No mínimo 200 pontos. Para ser uma estratégia saudável, tá? Então é isso, pessoal. Esse é operando gaps do day trade. Tem muita gente que gosta de falar armadilha, enfim, vários outros tipos de setup. Então, abriu em alta, um gap de alta. Teve o primeiro candle do dia, foi um candle vermelho. E ele rompeu a mínima do candle vermelho, indica operação de venda. Essa é uma estratégia que já é utilizada há muitos anos por muitos traders. Tem vários livros que retratam isso aí. Então vamos analisar agora, pessoal, o gráfico do mini índice para vocês verem como que isso funciona na prática. Então, pessoal, o que a gente consegue observar aqui? Exatamente nessa região.
Vocês conseguem ver que teve um gap de alta. Esse candle, o primeiro candle do dia, ele abriu em alta em relação ao fechamento. Por mais que o primeiro candle do dia ele fechou o gap, ele voltou para onde ele tinha fechado no dia anterior, essa linha é a linha da data, tá, pessoal? Essa linha vertical aqui, meio que transparente, é a linha da data. Então, se o candle, mesmo que ele tenha fechado o gap, ainda continua em estratégia. Tá? O que vai portar o gap. Então, esse candle aqui, ele abriu, o dia seguinte ele abriu aqui. Esse candle abriu exatamente onde está minha setinha aqui. Bem nessa linha, horizontal aqui. Tá? Vocês conseguem ver que o candle seguinte, ele rompeu a mínima do candle vermelho? Então, exatamente esse candle vermelho aqui, ele rompeu a mínima do candle anterior, indicando uma operação de venda. Então, venda exatamente aqui, tá? Porque ele rompeu a mínima, mesmo que tenha fechado já o gap. Então, qual que é o teu stop loss? O stop loss aqui nesse caso foi um stop loss de aproximadamente, a gente vai contar aqui, de 400 pontos. O teu alvo vai ser um alvo de no mínimo 400 pontos. O ideal é de ganhar uma vez e meia até 2 vezes o teu stop loss. Então, buscar 600 a 800 pontos nesse caso. Chegou a ter uma queda de mais de 1.200, quase 1.300 pontos. Deixa eu até contabilizar certinho quantos pontos teve essa queda. Foi uma queda mais ou menos, se você pegar todo esse movimento que teve. Logicamente, você nunca vai saber até onde vai parar de cair, né? Mas foi meio de quase 1.400 pontos. Com um mini contrato, se você pegar com um mini contrato, 1.000 pontos, dá R$200. Né? Então você pega quase 1.500 pontos, isso dá quase R$300. Então R$270, R$250, o que é muito interessante para quem é iniciante. Né? Então, pessoal, bem interessante esse setup através da venda, operando gaps na venda. Agora eu vou mostrar para vocês operando gap na compra. Abrir com gap de baixa. Aqui, pessoal, a gente consegue observar que esse foi um gap de baixa. Mas seja um mini gap de baixa, mas foi um gap de baixa. Aqui você consegue observar que o primeiro candle do dia abriu aqui e o dia anterior, o candle do último dia do dia anterior, fechou aqui. Foi um gap bem pequeno. Né? O que você consegue tirar de interpretação através disso? Então a gente logo já localizou. Como ele abriu com um gap de baixa, se o primeiro candle do dia é um candle verde, nesse caso, o que acontece? Se o próximo candle ele romper a máxima do primeiro candle do dia, o qual foi um gap de baixa e foi um candle verde, indica operação de compra. Então, exatamente nesta região se deu a minha compra. Só que foi um stop loss, é uma operação com stop loss, cujo stop loss é um stop loss longo, um stop loss de 800, 900 pontos. É um stop longo para quem é iniciante. Tá? É um stop longo. O que você pode utilizar? Você pode colocar um stop loss na metade desse candle. Para ser um stop loss de 450 pontos, para ser bem menor o stop loss. Tá? Sempre operando com vocês com um contratinho, tá, pessoal? Então, aqui foi a abertura do candle. Ele fechou aqui, foi um candle de alta e um gap de baixa. Então, deu uma entrada. Mas vocês conseguem ver, pessoal, que houve um crescimento bem interessante do preço. Ele subiu, chegou a subir mais de 1.500 pontos. O stop loss ali de 800 pontos se pagaria, caso desse errado, né, nas próximas operações. Então vocês conseguem ver, pessoal, que é uma estratégia bem fácil, muito simples de ser realizada, muito tranquila, mas só assim, pessoal, tem que ficar de olho nas notícias, e isso sim pode movimentar, principalmente para quem opera mini dólar. Quando o Banco Central interfere no mercado, enfim, dá essas oscilações meio grandes, tá, pessoal? Então, se a gente analisar aqui, então, foi um gap de baixa, bem pequeno, aqui foi a abertura do dia, rompimento desse candle, que foi um candle verde, entrada de compra exatamente nesta região, compra exatamente nesta região, imediatamente logo acima desta região. Perfeito, pessoal? Então, é uma estratégia bem simples de ser realizada, pode ser feito para qualquer ativo. Para ações, o pessoal gosta de usar tempo gráfico maior, um gráfico, por exemplo, de 20 minutos, 15 minutos, mas fica a critério de cada um e também gosta de operar operações no mini dólar. O mercado americano também tem funcionalidades bem parecidas. Para quem opera SP500, tem vídeo aqui no canal falando operando SP500, operando day trade no SP500, melhores plataformas, corretoras, como enviar dinheiro, como abrir conta lá nos Estados Unidos. Certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que me assistiu. Não se esqueça de se inscrever nesse canal se você é novo. É muito importante para a gente saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então, não se esqueça de dar o joinha, ativar o sininho. Nós temos Morning Call todos os dias pela manhã.
informando notícias mais importantes do dia. Fiquem ligados, hein? Toda primeira sexta-feira do mês tem o payroll, horário de Brasília às 9h30 da manhã, se não tiver horário de verão lá nos Estados Unidos. Certo? Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir, comentar aqui abaixo e clique no botãozinho de valeu demais, que ajuda todo mundo aqui da Wall Street, o pessoal da equipe, tem uma equipe muito grande através disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.